Hoje a gente vai falar sobre o profeta mais poderoso de todos os tempos, um homem chamado Bilam, e vamos fazer uma reflexão sobre as nossas capacidades na vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. O texto dessa semana da Torá nos apresenta, na minha opinião, uma das personagens mais interessantes de todo o Pentateuco, um homem chamado Bilam, em português Balaão. Logo de cara a gente fica sabendo que Bilam era um homem com enorme poder espiritual. Ele era um profeta poderoso e também um mago poderoso. Ele conseguia falar com anjos e se comunicar diretamente com Deus. Mas, com o decorrer da história, logo a gente percebe como que Bilam começa a sofrer na sua vida por causa da sua ganância e dos seus desejos mais materiais ou mundanos. A história conta que vem um rei chamado Balac procurar o Bilam por causa dos dons espirituais que o Bilam tinha. O rei, em particular, estava incomodado com a aproximação do povo de Israel do seu território, temendo uma guerra e temendo perder a guerra. Balac, esse rei, também era um homem sábio, e ele entendia que o povo de Israel tinha tanto sucesso nas guerras por causa da ajuda de Deus. Então o que o rei Balac queria, na verdade, era contratar o Bilam, pagando para ele uma pequena fortuna em ouro, para que ele amaldiçoasse o povo de Israel e os fizesse perder a guerra. Apesar da sua ganância, Bilam deixa muito claro, quando o rei chega, que só a palavra que Deus pusesse na boca dele, ele poderia falar. Então Bilam, na sua sabedoria, está mostrando que ele não pode amaldiçoar o povo de Israel, porque é um povo naturalmente abençoado. Por mais poderosos que nós sejamos como seres humanos, existe, portanto, um limite do nosso poder de ação. Esse limite é definido pelos desejos e pela vontade de Deus. Bilam está ensinando isso para nós. A Kabbalah nos ensina, então, que existem, na verdade, dois tipos de não consigo no mundo. Imagine que uma pessoa oferece dinheiro para outra para que mate alguém. Provavelmente a pessoa vai falar algo do tipo, eu não consigo fazer isso. Agora imagina que essa mesma pessoa oferece dinheiro para outra, e fala assim, eu te dou esse dinheiro para você pular aqui do 10º andar e voar. A resposta também vai ser, eu não consigo. Mas apesar da resposta ser idêntica, repare que o conteúdo de cada não consigo é muito distinto. No primeiro caso da pessoa, de matar, o não consigo é uma incapacidade subjetiva, baseada em valores morais, éticos, cultura. No segundo caso, o não consigo que a pessoa disse é objetivo. Não se trata de valores ou de ideias dela, No primeiro caso, a gente pode entender que dependendo da pessoa e do valor oferecido talvez em dinheiro, esse não consigo se tornaria um consigo, e ela mataria. Já no segundo caso, seja qual for o dinheiro que eu der, a pessoa que for, ela realmente jamais vai conseguir voar. Não se trata disso. Essas duas formas de dizer não consigo nos ajudam a entender a posição do Bilam frente ao rei Balac. Quando ele diz que talvez não conseguisse amaldiçoar o povo de Israel, Bilam estava realmente falando como no segundo caso, de uma impossibilidade objetiva, que nem a pessoa que diz eu não consigo voar. Ele está dizendo eu não consigo violar leis espirituais que são maiores do que eu. Mas o rei Balac, conhecendo a ganância e o desejo do Bilam, oferece dinheiro, tentando desse modo transformar o não consigo objetivo do Bilam em um não consigo subjetivo, Um não consigo que é por causa do valor que você está me oferecendo, um não consigo do primeiro tipo. Essa lição, portanto, é extremamente importante para cada um de nós. Muitas vezes, a gente na nossa vida se passa por Balac e Bilam, e a gente quer confundir os domínios desses dois não consigo. Às vezes, surge em nós, por exemplo, um desejo extremamente positivo e saudável. Um exemplo, eu quero ser uma pessoa melhor. Mas, quando a gente começa a pensar sobre o assunto, a gente acaba concluindo, eu não consigo. E logo em seguida, a gente deixa de agir, a gente perde a chance de melhorar com aquele ímpeto que a gente tinha. Quando a gente fala não consigo nesse caso, qual dos dois consigos é? Não consigo é. Será que é realmente um impedimento objetivo para isso, ou a gente está se baseando apenas nos nossos valores e nas nossas ideias? Isso nos ensina que a maioria das nossas limitações, dos nossos não consigo na vida, são impostos a nós por nós mesmos. Em poucos casos, o nosso não consigo é realmente espiritual e saudável, baseado numa sabedoria do mundo espiritual e das leis do mundo, como no caso do Bilam.
Na grande maioria das vezes, o nosso não consigo, pessoal, só existe porque nos falta a motivação necessária, simbolizada pelo ouro, né, que o Balak está tentando dar para Bilam, para agir. É assim que surge, por exemplo, a depressão, que hoje já é chamada de mal do nosso século. A pessoa passa a colocar na vida um monte de não consigos na vida dela e carece da motivação necessária para sair da cama e fazer valer a sua vontade. Mas são todos não consigo subjetivos. Para encerrar, portanto, a energia dessa semana, eu queria contar uma historinha que eu lembrei agora, que é ligada bastante ao nosso tema. Provavelmente você já ouviu falar de Harry Houdini, né, um dos maiores mágicos de todos os tempos. E ele tinha uma habilidade especial que ele se gabava, que ele conseguia escapar de qualquer cela trancada em no máximo 60 minutos. As suas condições eram apenas de que ele precisava ser deixado entrar na cela com as roupas normais e que ninguém ficasse observando o seu trabalho de escapar. Uma vez, os moradores de uma pequena cidade britânica decidiram desafiar o grande Houdini. E eles falaram que tinham acabado de desenvolver ou de comprar uma cela nova que era a prova de fuga e tinham certeza que o Houdini não ia conseguir fugir. Convidaram ele para testar a cela. E o desafio, claro, foi imediatamente aceito. No dia marcado, deixaram o Houdini entrar na cela com as roupas normais, como ele pedia. Uma pessoa fechou a porta da cela, girou a chave lá de uma maneira estranha e todos se afastaram para deixar o Houdini sozinho, como também era a condição que ele pedia. O segredo do Houdini é que ele sempre escondia com ele, levava escondido na roupa, uma barra de aço, longa e flexível, né, no cinto assim, e ele utilizava para abrir as trancas das celas de onde ele ia escapar. Assim que as pessoas se afastaram, ele retirou a barra lá do cinto e trabalhou por 30 minutos com o ouvido bem próximo ali da tranca e nada da cela abrir. 45 minutos passando, ele transpirando muito, não conseguia abrir a tranca. Parecia realmente uma cela à prova de fuga. Era impossível abrir aquela cela. Depois de 2 horas trabalhando incessantemente, ele caiu exausto, apoiado na porta da cela. Para sua surpresa, a porta abriu. Eles não tinham trancado a porta. Esse era o truque que os moradores tinham usado para enganar o mais famoso artista das grandes fugas. Houdini aprendeu naquele dia uma das lições mais importantes da sua vida. Ele podia escapar de qualquer cela e abrir qualquer porta. A única porta que ele não conseguia abrir era a que estava trancada na sua mente, mas não na realidade. Um bom dia a todos, uma excelente semana, Shavua Tov e tudo de bom.